Lorival Santana conosco. Lorival, é uma morte que deve ser sentida, 100 anos de idade, Nobel da Paz em 2002, um presidente bastante reverenciado por seus esforços para conter o avanço da violência mundial. Exatamente, e cuja chegada à Casa Branca teve um impacto importante sobre o Brasil. Naquele período, o antecessor dele, o Richard Nixon, cujo secretário de Estado era o Henry Kissinger, um realista, apoiava a ditadura militar brasileira. Não por ser a favor de ditaduras, mas por causa do contexto, da Guerra Fria e por ele ser um realista. Bom, o Jimmy Carter trouxe para a Casa Branca o conselheiro de Segurança Nacional, Zbigniew Brzezinski, que tinha uma visão diferente. Ele era um idealista e ele mudou essa política dos Estados Unidos em relação à ditadura de Jimmy Carter. Quem mostra muito bem isso é o nosso colega Hélio Gaspari, no livro A Ditadura Encurralada. Na época, o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, Frederick Chapin, que já denunciava em cartas para o Departamento de Estado a tortura cometida pelos militares brasileiros, ele, digamos assim, entre aspas, saiu do armário no sentido de que ele passou a ter uma atuação bem mais ostensiva contra a ditadura, se aproximou e se reuniu com o cardeal Paulo Evaristo Arns para falar da tortura. Ele tinha as informações privilegiadas, porque o regime militar compartilhava essas informações com a dito militar americano e com os próprios diplomatas americanos. Então, ele avisou líderes brasileiros que eram perseguidos sobre ações que a repressão da ditadura militar ia cometer, porque ele sabia por antecipação. Enfim, e essa mudança de atuação dos Estados Unidos em relação à ditadura militar brasileira contribuiu para o fim da ditadura e para a transição que já estava, de fato, sendo engendrada ali naquele período. O Jimmy Carter, ele também ganhou o Prêmio Nobel da Paz, como você lembrou, principalmente por causa dos acordos de Camp David, né, em que normalizaram as relações entre Egito e Israel e também entre Jordânia e Israel, né? Esse acordo de paz foi assinado em 1979. Também os tratados do Canal do Panamá, que devolveram ou entregaram a gestão do canal para o Panamá. Isso ajudou a melhorar as relações entre os Estados Unidos e a América Latina em geral. E principalmente o acordo SALT II de redução das armas nucleares entre União Soviética e Estados Unidos. Isso foram todos feitos, obtidos no governo de Jimmy Carter. Ele também deu seguimento àquilo que o Henry Kissinger e Richard Nixon haviam começado, que foi uma melhora das relações com a China, né? Ele que assinou o reconhecimento formal da China e com isso, digamos, deixando de reconhecer Taiwan como um país, e ali teve início uma nova política dos Estados Unidos em relação à China em 1979. Por outro lado, ele sofreu bastante com a crise dos reféns do Irã, né? Esse foi um dos motivos, do ponto de vista da política externa, que contribuíram para a não reeleição de Jimmy Carter, né? Ele foi derrotado pelo Ronald Reagan. E ele não conseguiu administrar aquela crise dos reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Houve, né, uma desastrosa tentativa de resgate por helicópteros, que acabou sendo derrubado o helicóptero, assim por diante. E também inflação, né? Houve a crise, as crises sucessivas no Oriente Médio que elevaram o preço da energia, o preço do petróleo e outros fatores também que deterioraram a situação econômica dos Estados Unidos, e o Ronald Reagan o derrotou, enfim, evitou a sua reeleição por causa disso. Nos Estados Unidos, os americanos fazem uma espécie de brincadeira, assim, dizendo que o Jimmy Carter era um excelente
ex-presidente, porque ele teve uma atuação muito forte depois da presidência também, procurando mediar inúmeros acordos de conflitos ao redor do mundo e continuou sendo uma figura bastante respeitada por causa disso, Gabriel. Pela crise, ou uma das crises do petróleo, né, Lorival? A crise de 1979 acabou pegando pesado com os preços do combustível no mercado internacional. Ele acabou sofrendo com esses pontos na sua reeleição. Uma das principais heranças de Jimmy Carter é justamente o Carter Center, que promove esta auditoria de eleições internacionais para garantir a transparência, garantir a democracia. Também é um ponto importante desta herança de Jimmy Carter para a democracia mundial. Muito bem lembrado, Gabriel, muito bem lembrado. E isso, inclusive, nós vimos o efeito disso agora na Venezuela, né? Esses especialistas que são suprapartidários, embora o Carter tenha sido um democrata, né? Aliás, o último democrata eleito, que havia sido eleito na Geórgia, né? Que é um estado bastante conservador e com bastante força dos republicanos, ele que era ali um filho de fazendeiros de amendoim, então um homem bastante comum, embora tivesse uma formação intelectual, mas conseguia falar para o povo. E sim, voltando ao Carter Center, eles têm essa atuação de apoio à democracia, de fiscalização das eleições, principalmente na América Latina, mas ao redor do mundo também. E isso, ele é um estudo, né, um centro de estudos da democracia e das relações políticas e tal, bastante respeitado e que alcançou esse respeito suprapartidário, não é só respeitado apenas pelos democratas, mas pelos conservadores, pelos republicanos também. O senhor lembrava o caso da Venezuela, porque o Carter Center é uma das únicas, se não a única auditoria externa permitida a acompanhar as eleições venezuelanas e acabou retirando seus profissionais do país por conta dessa insegurança, falta de transparência. Esse foi um caso bastante emblemático destes últimos meses que nós acompanhamos envolvendo o Carter Center. Em relação à figura dos democratas, Jimmy Carter estava um pouco afastado do partido. Eu queria essa leitura, como que ele se portava em relação à política norte-americana, mesmo, claro, em uma elevada idade, mesmo distante, talvez, da administração há bastante tempo, como era a figura de Jimmy Carter para o Partido Democrata, Lorival? Os ex-presidentes americanos, eles procuram ter uma atuação que fique acima dessas disputas, né? Eles evitam uma atuação muito partidária. Mesmo assim, ele ainda teve uma atuação em 2016, naquela campanha presidencial, que foi considerada uma exceção, assim como essa campanha agora de. Aliás, vou corrigir. A campanha de 2020 mesmo, nós da CNN Brasil já estávamos no ar e acompanhamos isso. Depois de 4 anos do governo do Donald Trump, considerou-se que aquela era uma eleição muito importante para a própria democracia americana, tinha tido a pandemia, estava tendo ainda a pandemia, assim por diante. E aí o Jimmy Carter, ele gravou, né, um vídeo de apoio ao Joe Biden, né, o que era incomum, mas também o Bill Clinton fez isso e o Barack Obama também. E agora, em 2024, teve essa ausência do Jimmy Carter. A questão era a mesma, né, a tentativa de evitar a eleição de Donald Trump e tanto o, o Barack Obama quanto o Bill Clinton tiveram uma atuação, inclusive na convenção, em apoio a Kamala Harris, mas houve essa ausência realmente do Jimmy Carter, que já estava, portanto, muito debilitado, né, aí ao redor dos 100 anos de idade e já não conseguiu mais ter essa atuação, mas foi bastante lembrado como uma figura muito importante do Partido Democrata. É interessante isso, ele não se reelegeu naquele período, mas nem por isso ele perdeu prestígio como um líder democrata respeitado. Eu queria justamente explorar este assunto, apesar da não reeleição, há essa figura em Jimmy Carter bastante respeitada, Lorival. Eu queria entender qual foi o grande legado de Jimmy Carter à presidência dos Estados Unidos. Nós falamos aqui sobre alguns feitos, alguns acordos que foram intermediados pela gestão de Carter, mas como nós conseguimos talvez resumir um grande legado que foi deixado pelo ex-presidente?
Sim, era o período da Guerra Fria, né? Então esses acordos que ele iniciou de contenção de armas nucleares com a União Soviética foi algo extremamente importante. Depois teve continuidade, naturalmente, com Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, né? E esses acordos tiveram uma importância muito grande para evitar uma guerra nuclear. Então, isso foi vital. E essa gestão da questão do Oriente Médio também é um legado importantíssimo, né? Os acordos de Camp David, que mostraram que era possível, sim, para Israel normalizar. Nós estamos vendo aí o Anwar Sadat, né? Então presidente, e ali o Menachem Begin, então primeiro-ministro de Israel. Essas duas figuras, então, no momento, aí de novo, o Anwar Sadat ao lado é, enfim, rodeado ali por pessoas que estavam nesse período, e Anwar Sadat acabou morrendo num atentado de elementos da Jihad Islâmica por causa desse acordo com Israel. E, igualmente, a Jordânia fez essa normalização de relações, lembrando que muito recentemente, em 1973, tinha havido a guerra do Yom Kippur, que envolveu esses países contra Israel, e em 78 começam as negociações dos acordos de Camp David, chamados assim porque foram negociados na residência de descanso presidencial, e Jimmy Carter, juntamente com Zbigniew Brzezinski, tiveram um papel fundamental nesses acordos que distenderam a situação no Oriente Médio. É claro que não resolveram os conflitos, sabemos muito bem disso, mas foi importante essa normalização das relações entre Israel, Egito e a Jordânia. Também o Jimmy Carter, de maneira geral, ele teve uma atuação em relação aos direitos humanos bem mais forte do que presidentes anteriores e posteriores a ele também. Eu citei o caso da ditadura brasileira, mas tinha também a ditadura da Argentina. Ele denunciou explicitamente as violações de direitos humanos na Argentina e em outros países também que havia ditaduras, e isso foi importante. Dorival, agradeço pelas informações, essa notícia que chega a nós neste meio de tarde, a morte de Jimmy Carter. Obrigado por essa leitura.